Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal de Papo com o Lucas. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o coronavírus aqui na França. Quais foram os efeitos, de uma forma bem resumida, realmente só um ponto ou outro. Tem alguns amigos, familiares, conhecidos no Brasil que gostariam de saber como esse vírus que pôs o mundo inteiro de joelhos afetou a França. Eu estou morando aqui em Paris, vai fazer um ano semana que vem, e eu estou vivenciando esse confinamento que começou aqui na França no dia 16 de março desse ano, e que está com previsão de acabar agora no dia 11 de maio, na semana que vem. Esse confinamento ele começou com o fechamento de estabelecimentos não essenciais. Tá? Quais estabelecimentos seriam esses? Bares, restaurantes, cinemas, estádios de futebol, enfim, todos esses lugares que não são tão necessários para primeiras necessidades. Houve um decreto do próprio presidente que ordenou o fechamento desses lugares. E aí alguns amigos perguntaram: qual é a opinião dos franceses em relação a esse confinamento? A opinião dos franceses foi basicamente unânime. A saúde vem em primeiro lugar. Foi uma decisão acertada do governo. O governo realmente fez a coisa certa com esse confinamento, pois a saúde deve ser preservada em primeiro lugar. A saúde é um luxo. Essa foi a opinião de todas as pessoas que eu conversei, né, em relação ao confinamento. A forma como cada pessoa usou esse confinamento é que foi diferente. Teve gente que estava de férias, aí foi viajar e acabou tendo a férias prejudicada por conta desse confinamento. Teve gente que usou o confinamento para assistir Netflix, para aprender um novo instrumento, para aprender uma nova língua, para cuidar do aquário que tem na casa, enfim, houveram múltiplas atividades que foram desempenhadas, né, nesse confinamento que está quase acabando aqui na França. Bom, como eu falei para vocês, esse confinamento ele está com data para acabar, né? É uma data que não é definitiva, tá? Agora no dia 11 de maio, não são todos os estabelecimentos que vão voltar a funcionar, né? E inclusive o transporte francês também está sendo afetado. Como que vai acontecer? Por exemplo, vamos falar dos metrôs. Paris tem 14 linhas de metrôs. A linha 1 e a 14 são elétricas e elas vão continuar funcionando com 100% da sua capacidade. Das linhas 2 a 13 vão funcionar somente 70% de toda a sua frota, digamos assim. Alguns lugares não vão voltar a funcionar mesmo agora no dia 11, que é uma data, né, de desconfinamento, mas, por exemplo, grandes museus não voltarão a funcionar ainda, praias, parques não estarão abertos ao público, bares e restaurantes também não vão estar abertos ao público logo agora no dia 11. Esses tem previsão de reabrirem ao final do mês, no dia 31 de maio. Bom, esse confinamento ele teve algumas características. Por exemplo, para você sair para ir ao supermercado ou à farmácia, que foram, né, os dois lugares que continuaram abertos, continuaram funcionando com limite de pessoas dentro, né, desses estabelecimentos, você poderia sair para esses lugares desde que você portasse um papel disponibilizado na internet pelo governo. Esse papel ele tinha que estar preenchido e assinalado com os seus dados e com o motivo pelo qual você estivesse saindo. Era possível também você sair até 1 quilômetro da sua residência para fazer atividade física, e também ficou disponível a saída para trabalhos que fossem realmente necessários, e esses deveriam ser devidamente justificados. Caso
a pessoa fosse pega na rua sem o uso desse papel que foi disponibilizado pelo governo, a pessoa poderia tomar uma multa de até 138 euros em primeira abordagem, e caso houvesse reincidência dessa mesma infração, dentro de até 15 dias, a multa poderia subir para até 1.500 euros. É uma quantia bem alta, principalmente levando em conta o valor do euro e o dólar hoje em relação ao real, por exemplo. Bom, pessoal, em relação à parte econômica, o preço das coisas basicamente continuou o mesmo nos supermercados, nas farmácias, enfim, preço de alimentos, de parte de higiene, parte de remédios, não houve aumento do preço dos produtos, mas o combustível ele sofreu uma grande queda. Houveram postos de gasolina que chegaram a registrar mais de 70 cêntimos de redução no preço do diesel e da gasolina. E em relação ao trabalho, todos esses lugares que foram fechados por não fazer parte do grupo de estabelecimentos essenciais, eles tiveram que colocar as pessoas, né, os seus funcionários, em uma espécie de seguro-desemprego, que aqui se chama chômage partiel, e essas pessoas ficaram em casa recebendo por volta de 70% do seu salário bruto, ou 84% do salário líquido, algo em torno disso. Algumas pessoas que puderam desempenhar o seu trabalho de casa continuaram trabalhando normalmente através do regime de home office, ou teletrabalho, como chamam aqui. Bom, em relação às mortes e a quantidade de infectados pelo coronavírus aqui na França. A França, na data de gravação desse vídeo, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de infectados pelo coronavírus. Isso quer dizer que a França já teve, ou ainda tem, por volta de 170 mil infectados pelo coronavírus, e destes tivemos quase 25 mil mortes. Para efeito de comparação, o Brasil hoje ocupa o 9º lugar desse ranking, com aproximadamente 100 mil infectados e 7 mil mortes. E quem está no topo da tabela desse ranking é os Estados Unidos, com mais de 1 milhão de infectados e por volta de 70 mil mortes. Esses dados foram tirados do site John Hopkins. Bom, diante do que a gente está presenciando, várias áreas da nossa vida, da nossa sociedade, foram afetadas por causa do coronavírus. E uma delas foi o esporte. Por exemplo, o futebol. O futebol, aqui na França, ele teve o seu campeonato finalizado com 11 rodadas de antecedência, e o time que foi declarado campeão foi o Paris Saint-Germain. E em segundo lugar, teve o Olympique de Marseille. O Paris Saint-Germain estava com 12 pontos à frente do Olympique de Marseille. Enfim, o campeonato foi finalizado com 11 rodadas de antecedência para o Paris Saint-Germain e o Strasbourg, que eram os dois times que estavam com um jogo a menos no campeonato, e todos os outros times estavam com 10 rodadas de antecedência para acabar o campeonato. Então o Paris Saint-Germain foi declarado campeão. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram qual era a minha opinião sobre o confinamento, né, e se foi melhor ter ficado aqui na França diante desse confinamento ou teria sido melhor voltar ao Brasil. Vamos lá. A minha opinião, né, o que eu acho? Eu acho que sim, foi melhor o governo ter feito esse confinamento, ter obrigado as pessoas a ficarem em casa, por mais que seja tão chato você não poder sair, não poder viajar, não poder passear, não poder ter a liberdade de ir e vir, né, que a gente tanto quer sempre. Realmente é muito complicado, mas é para um bem maior, é para o bem da vida, é para a manutenção da vida. Então acredito que sim, foi uma decisão acertada, foi uma decisão correta, e cabe a gente respeitar, né, e tentar se resguardar o máximo possível em relação
a esse vírus e ao contágio dessa doença. Se eu preferir ficar aqui do que voltar para o Brasil, com certeza. Aqui o governo ele deu uma estrutura muito mais forte para os funcionários de várias empresas e para toda a população no geral. Provavelmente, se eu estivesse no Brasil, eu não estaria recebendo esse seguro-desemprego e provavelmente também estaria oferecendo um risco de contágio para minha família, né, que é com quem eu moro lá no Brasil. Aliás, morava, né, que já faz, como eu falei, quase um ano que eu já estou aqui na França. E aqui na França eu fui muito bem acolhido por um amigo, que é com quem eu estou morando agora, até que acabe esse confinamento, porque eu já estava para sair do antigo lugar que eu estava morando um dia antes do início do confinamento. Então foi muito bom realmente ter ficado aqui. Bom, em relação ao desconfinamento, como eu falei, ele vai ser feito de uma forma gradativa. Serão feitos testes, aproximadamente 700 mil testes semanais em relação à verificação da doença nas pessoas. As pessoas que forem diagnosticadas com a doença, elas deverão se isolar em casa ou em outro lugar. E existe também uma possibilidade desse confinamento voltar, caso haja aumento nos números de infectados novamente, com essa reabertura do comércio, com esse desconfinamento. Se houver crescimento no número de infectados, haverá um novo confinamento. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Não foi muito diferente do que já era divulgado na mídia, do que um pouco foi praticado no Brasil e em outros países do mundo, principalmente na Europa. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela o link para você acessar o vídeo do qual eu falo do visto com o qual eu estou aqui, que é o visto Férias Trabalho. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E é isso. Fiquem com Deus, tomem cuidado com a saúde de vocês, usem luvas, usem máscaras. Se não tiver luva, use bastante álcool em gel, lave sempre as mãos e evite contato físico, principalmente com estranhos, para a gente tentar matar de uma vez essa proliferação desse vírus. Fique com Deus e até a próxima!